Nós vamos ler na palavra de Deus, eu vou usar a versão NAA, Nova Almeida Atualizada, e vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 3, 4 e 5. Diz assim a santa palavra de Deus: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, este texto me fez lembrar que todos nós temos que enfrentar adversidades de tempos em tempos. Às vezes, esta adversidade é apenas um aborrecimento. Outras vezes, são momentos de crises severas. As únicas questões que precisamos perguntar nesta hora é quando ela virá, quando a adversidade virá e como vamos lidar com ela. Tim Knight, um escritor que eu admiro muito, lendo um de seus artigos, ele disse que as pessoas reagem à adversidade de diferentes maneiras. Disse Tim Knight: algumas pessoas aprendem a ser resilientes antes que a adversidade ocorra. Outras aprendem a ser resilientes por causa da adversidade. E outros ainda não aprendem a ser resilientes, mesmo no meio de adversidades. Ao ler esse texto de Tim Knight, eu cheguei à seguinte conclusão: a adversidade é inevitável. Resiliência é opcional. Resiliência é a nossa capacidade de enfrentar e superar adversidades. Elas virão, inevitavelmente, mas a resiliência é uma opção nossa, é uma escolha que fazemos. Já que sabemos, irmãos, que vai chover alguns dias, o que fazemos? Compramos um guarda-chuva. De igual modo, a adversidade vai cruzar o nosso caminho. Nós podemos nos preparar para ela antecipadamente. Nós podemos tentar lidar com a adversidade só quando ela chegar. Ou podemos reagir com teimosia e ira, como se de algum modo devemos ser imunes a ela. Que desgraça! Por que está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Eu não mereço isso. E assim nós reagimos raivosamente à adversidade, como que se a nossa atitude raivosa eliminasse ela, tirasse a adversidade do nosso caminho. Você não vai livrar-se dela. Durante a minha vida, e eu já nem sei se devo estar repetindo isso, mas eu já completei 72 anos, e daqui a algumas semanas estou completando 73. E durante
a minha vida, o desconhecido tem sido um visitante frequente no meu viver. Desafios e mudanças de emprego, mudanças de cidade. Quando trabalhava no Rio de Janeiro, com muita estabilidade no emprego, e recebo um convite para assumir a direção da Editora Vida em São Paulo. E agora eu tinha que me mudar do Rio para São Paulo, trabalhar numa empresa americana sem ter muita experiência com os americanos e precisando aprender, mas principalmente decidir se vou ou não vou. Procurei o conselho do meu pai. Papai, o que eu faço? E papai disse assim, eu já te vi orando, quando você ainda era solteiro, eu ia lá no teu quarto de mansinho, você nem sabia, eu estava só observando a sua oração. Eu falei, papai, que é isso, papai? E ele dizia assim, você orava assim, Deus, eu quero fazer grandes coisas para ti, Senhor. Permita que eu faça grandes coisas para ti. Olha as grandes coisas chegando. Esse é o caminho, Deus está com você. Mas eu pensei, mas agora eu não sou mais solteiro, eu sou casado. E Gessi, como é que fica nisso? E eu cheguei para Gessi e falei assim, meu amor, eu recebi um convite maravilhoso na minha carreira profissional, ser diretor de uma editora americana no Brasil, aprender muito com a nação mais rica do mundo, com a experiência da maior editora evangélica do mundo, a Zondervan Publishing House, que era a dona da Editora Vida no Brasil na época. E eu cheguei para ela e falei assim, você topa ir comigo para São Paulo? E disse para ela assim, se você disser, eu não quero sair do Rio de Janeiro, eu vou dizer não a este convite. E assim enfrentei esse objetivo na vida totalmente desconhecido para mim. E eu agora vou assumir uma responsabilidade muito grande na minha vida profissional. Vou deixar a minha família, Gessi também deixou a família dela, todos eles no Rio de Janeiro, nós viemos sozinhos para cá. E aqui estamos até hoje. Chegamos até em Santana de Parnaíba. Então, na minha vida eu passei por momentos como estes. Muitas vezes passei por isto. Desafios, mudanças de emprego. Passei por obstáculos financeiros, dificuldades, contas para pagar, o dinheiro não dava, devendo para todo mundo. Era dizimista, e mesmo sendo dizimista estava enrolado. Mas eu dizia para Deus, eu posso continuar enrolado, mas não vou deixar de ser dizimista. E deixava de pagar os meus credores, mas o dízimo eu entregava lá na igreja. O Senhor teve misericórdia de mim e falou, vou te abençoar. Eu disse, não é por causa do seu dízimo, não. Eu não preciso do seu dízimo, não. Eu vou te abençoar, porque eu sou teu Deus. Eu cuido de você, eu estou na sua vida. Você está passando por esta adversidade, porque você precisa aprender. Por isso eu estou deixando você passar por esta moenda. E assim Deus me deu a graça de superar obstáculos financeiros, questões de saúde. O dia que me descobri diabético foi um dia mais triste da minha vida. De repente eu chego no trabalho, ligo o meu computador e quando olho para a tela do computador eu não enxergo nada, não consigo ler nada. Eu aumento o tamanho da tela, a letra da tela, e mesmo assim eu não conseguia ler. E aí fui no oftalmologista, o que está acontecendo comigo? O oftalmologista falou, isso é diabetes, você está diabético. Vou dizer uma coisa para você, Eude, se você melhorar, é porque a diabetes subiu. Eu falei, meu Deus, piora? Ele falou, piora.
Eu falei, e agora o que será de mim? Vou para casa, Gessi me socorre, me leva numa endocrinologista, e lá faço o teste e descubro-me diabético. E chego na igreja ali no Belenzinho, num domingo, no culto de domingo, e olho assim para a igreja, como estou olhando para vocês hoje, e eu não conseguia ver ninguém, não conhecia ninguém. E sentado no púlpito, o pastor José Wellington vira para mim, enquanto o coral cantava, e falou assim, Eude, vamos trabalhar? E quando ele falava isso, ele estava dizendo, a mensagem de hoje é com você. E eu virei para o pastor Zé Wellington e falei assim, pastor Zé Wellington, não tem condições, não consigo ver a igreja. Quando o coral termina de cantar, pastor Zé Wellington levanta a igreja e fala assim, irmãos, vamos orar pelo pastor Eude, ele está com problema de saúde, mas Deus é poderoso para curá-lo. E a igreja se levanta. Você imagina o que é uma oração michuruca? Já ouviram falar nessa palavra, michuruca? O pastor Zé Wellington levanta a igreja e fala assim, Senhor Deus, oramos pelo teu servo Eude, ele não está bem de saúde, mas tu és poderoso para curá-lo, amém. Vamos ouvir os jovens para cantar. Eu sento, o culto termina, vou para casa, levanto na segunda-feira de manhã para trabalhar, e quando eu chego no espelho para lavar o rosto, eu vejo a minha barba. Falei, estou vendo a minha barba. Fiz a barba e fui direto para o oftalmologista, antes de chegar no trabalho. Ele mede a minha visão e fala assim, não sei o que aconteceu contigo, sua diabetes subiu? Eu falei, não, está controladinha, Gessi não deixa eu comer nada que não seja salada. E aí ele mediu e falou assim, ué, interessante, você tinha um óculos com 2,5 graus para perto e com 1,5 grau para longe. Mas interessante, você está com 1,5 grau para perto e 1 grau para longe, com a diabetes controlada. Aí eu lembrei da oração do pastor Zé Wellington e falei, fui curado. Meus irmãos, isto aconteceu em 1998. Nós estamos em 2024. Vocês estão vendo esses óculos aqui que eu estou usando? Sabe qual é o grau deste óculos? 1,5 grau para perto e 1 grau para longe. Todas as vezes que eu coloco este óculos, eu me lembro do que Deus fez na minha vida. Adversidades, momentos de profunda tristeza, de angústia, porque a nossa vida é assim. Momentos inoportunos em que o carro enguiça. Minha resposta, irmãos, a estas circunstâncias da vida, e eu contei apenas algumas coisinhas, mas muitas outras têm acontecido. A minha resposta nem sempre foi a mesma diante da adversidade. A princípio, eu pensava ingenuamente que a vida seria como uma estrada tranquila. Encontrei o amor da minha vida, agora é só felicidade. Então, quando surgiu a adversidade, eu estava mal preparado para os seus engarrafamentos, buracos e desvios. Uma vez, tendo me dado conta de que, como todo mundo, eu iria enfrentar momentos de adversidade, eu tornei-me mais adaptável, aprendendo com os erros passados, como lidar com novos problemas. Anos de experiência me ensinaram a sabedoria de antecipar e me preparar para as adversidades, não indo atrás delas, mas reconhecendo que inevitavelmente
elas chegariam. Sendo assim, era melhor que eu estivesse pronto e fosse resiliente, preparado para enfrentar a adversidade. A Bíblia tem muito a dizer sobre adversidade e resiliência. Verdade que sabiamente deveríamos arquivar para uso futuro. Vamos precisar do que a Bíblia diz a respeito disso em nossa caminhada terrena. Deixe-me deixar com vocês alguns exemplos. Primeiro deles, a adversidade pode servir a um bom propósito. Nem sempre a adversidade é um mal. Nem sempre a adversidade chega na nossa vida para nos destruir, para nos derrubar, para acabar com o nosso casamento, para perdermos o emprego por atitudes inesperadas com o patrão, para perdermos a nossa fé. A adversidade, queridos irmãos, na minha e na sua vida, pode servir a um propósito. Pode ser necessário para o nosso crescimento pessoal, para adquirirmos força interior, força esta desenvolvida com o passar do tempo, por meio de um processo de luta, de sofrimento, mas também de determinação. É o que lemos em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5, repetindo o texto sagrado. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. Tá ruim, mas vai ficar bom. Tá difícil, mas vai melhorar. O meu Deus está vendo tudo. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu não estou só. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando a leitura no versículo 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. A adversidade pode servir a um bom propósito. Dê glória a Deus por ela. Segundo, a adversidade nos ensina a perseverar e não desistir. Os reveses da vida podem nos desencorajar e até mesmo nos tentar a desistir. Mas quando resistimos às tempestades, nós descobrimos o valor de cumprirmos os nossos compromissos. Lembramos das recompensas que vêm em seguida. É o que o apóstolo Tiago escreveu em sua carta, no primeiro capítulo, versículos 2 a 4, que diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Motivo de alegria. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Que palavra extraordinária do nosso querido Tiago, irmão de Jesus. Aleluia. A provação da fé que vocês têm produz perseverança.
E ela tem ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Como Deus cuida da nossa vida. Que lição maravilhosa! A adversidade nos ensina a perseverar e não desistir. Eu já tive um momento na minha vida de muita tristeza, de muita frustração, com as dificuldades, com aquele momento ruim que eu vivia, morando com Gessi, nossos filhos pequenos, 2 deles, o terceiro ainda não tinha nascido, morando num porão úmido, com muita dificuldade, apertadinho ali, e eu não via a opção de melhorar, de mudar de vida, das coisas serem melhor para nós. E numa noite, ao dormir, antes de dormir, eu dobro os meus joelhos e faço um voto ao Senhor. E digo a Deus assim: Senhor, se Tu me abençoares e me tirares desta luta que eu estou passando, desta dificuldade que eu estou passando, me tirares desse porão úmido onde eu estou morando com minha esposa e meus filhinhos, se Tu me livrares de tudo isso, Senhor, eu vou Te servir de todo o meu coração. Mas a minha oração não terminou aí. Eu disse assim: mas Senhor, se Tu não me abençoares, e a minha situação que está ruim ficar pior ainda, se eu tiver que sair deste porão e ter que morar com a minha família debaixo da ponte, eu quero lhe dizer uma coisa, Senhor, eu vou continuar Te servindo de todo o meu coração. Aleluia. Não vou Te deixar não, Senhor, não vou Te abandonar não. E no outro dia de manhã, quando eu saio para trabalhar, 6 horas da manhã, que eu abro a porta da minha casa, tinha uma irmã com uma bolsa de compras na porta da minha casa. Ela estava lá esperando eu sair e disse assim: irmão Eude, eu sei que o irmão não precisa. Olha a palavra da irmã Geralda. A irmã Geralda era simplesmente a irmã mais pobre da igreja. Era mais pobre. Morava numa favela, vivia de lavar roupa, um sabão português, no tanque, sem máquina de lavar. E a irmã Geralda chega para mim e fala assim: irmão Eude, eu sei que o irmão não precisa, mas Deus me mandou trazer esta bolsa de compras para o irmão. O socorro que eu precisava veio da irmã mais pobre da igreja. Eu não esqueço dela. Ela já dorme no Senhor. Mas a irmã Geralda é muito importante na minha vida. Provavelmente ela faleceu sem perceber como ela foi usada por Deus para salvar um jovenzinho atrapalhado. E a partir dali, irmãos, compramos um terreno no morro. Morro da Santa Fé. Olha que nome bonito. E lá construímos nossa primeira casinha. E eu estava hoje à tarde falando com o Gessi sobre essa casa. E Gessi falou assim: eu não tenho saudade dessa casa. Porque era uma casa com chão de vermelhão, um banheiro sem azulejo, 2 ventiladorzinhos desse tamaninho e uma mosquitada que nos atacava de noite. E eu vivia matando mosquito à noite. Um ventiladorzinho daquele para eu e ela, outro ventilador para as crianças. Mas foi nossa primeira casa. Saímos do porão. E dali o Senhor foi abençoando.
Dali fomos morar no Rio de Janeiro, numa casa com ar-condicionado. Compramos nossa televisão a cores. Compramos o nosso carrinho no consórcio. E lá estamos nós, felizes da vida. E daqui a pouco o Senhor nos trouxe para São Paulo. E chegamos aqui. Enfrentamos um frio. Eu acho que foi o ano que fez mais frio em São Paulo, foi aquele nosso primeiro ano. E a gente não conseguia dormir. O que nós compramos? Cobertor. Desde quando você enfrenta o frio de São Paulo com cobertor? A gente não sabia o que era edredom. E um dia eu cheguei na Editora Vida e conversei com os funcionários, como nós estávamos encontrando dificuldade para enfrentar o frio. Aí um deles falou assim: pastor, pega uma garrafa de refrigerante vazia, esquenta a água, enche a garrafa com essa água quente e põe nos pés, lá embaixo. Os pés esquentando, vocês vão dormir. Mas passamos muitas noites com aquela garrafa de água quente nos pés, não é? Enfrentando todas essas lutas. E hoje, pela misericórdia de Deus, estamos aqui com vocês. Louvamos e agradecemos a Deus. Nosso apartamento de São Paulo, compramos com a venda da nossa casinha no morro. Nós demos entrada no apartamento de São Paulo. Vivemos lá dias maravilhosos, ali perto da igreja. Uma bênção muito grande que Deus nos deu. Até que surgiu a oportunidade de virmos para cá. Quando deixei a Editora Vida e passei a trabalhar na Sociedade Bíblica do Brasil como assessor de projetos especiais, fiquei ali 12 anos. Compramos o nosso terreno aqui em Alphaville e vendemos o apartamento de São Paulo e construímos a nossa casa própria, que a nossa querida Leonice nos deu de presente o projeto. A maior arquiteta de Alphaville, nossa casa foi criada por ela, desenvolvida por ela, projeto dela. E ela disse assim: irmão, eu de Manjaci, é um presente para vocês. E nós estamos ali pela misericórdia do Senhor, pertinho da igreja, 10 minutinhos. Estamos aqui servindo ao Senhor. Na nossa velhice, que Jaci disse que não é velhice, como é que é mesmo, meu bem? É o entardecer da vida. Jaci me ensinou isso, eu até esqueci, porque eu fico com velhice. E ela diz sempre: Eude, nós não somos velhos, nós estamos vivendo o entardecer da vida. Não é? E eu queria concluir, irmãos, esta reflexão que eu trago para vocês, com muito de minha experiência de vida, ao lado da minha querida Jaci. Vamos completar 53 anos de casados, agora em julho, dia 3. Bênção do Pai na nossa vida, sobre a adversidade e a resiliência. Não deixe que a adversidade te pegue desprevenido. Se prepare para os dias maus. Dê glória a Deus pelos dias maus, porque a palavra de Deus diz que só vai te abençoar. E eu concluo dizendo que a adversidade constrói confiança. Quando tempos difíceis que não compreendemos surgem, isto pode nos levar pela fé a Deus, que compreende o que estamos passando. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esse é o nosso Deus, é Ele. É a Ele que servimos. Nossa vereda se desviou, saiu da direção. Deus não vai descer o cajado sobre nós. Deus não vai nos amaldiçoar.
Deus não vai nos fazer sofrer, Ele vai endireitar as nossas veredas, porque Ele nos ama e quer o melhor para a nossa vida. Que Deus possa, com essas palavras, trazer ao seu coração uma mensagem de esperança a respeito das adversidades. Lembrando, primeiro, que ela pode servir a um bom propósito. Segundo, que ela nos ensina a perseverar e não desistir. E terceiro, porque ela constrói confiança no Deus maravilhoso a quem servimos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.